Olá, 10 de abril de 2023. Sou Laércio Comar, no nosso resumo descomplicado da economia. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, olhar um pouquinho mais para dentro. Como assim? Vamos comparar para não se enganar. Muitas vezes nós ouvimos muitas informações do mercado, deixa a gente um pouco confuso e um moveleiro. Vamos falar um pouquinho mais do moveleiro. Segundo a Movernes, numa matéria com dados da Imóvel, o mercado brasileiro de imóveis é de 78 bilhões de reais por ano, quase 80 bilhões por ano, e eu vou usar os dados da Demonitura. É um grupo de indústrias, são dezenas de indústrias de imóveis por ano faturando mais de 4 bilhões de reais. Isso significa que é uma boa amostragem do que tem no mercado. Para quem entende de estatística, dá para a gente ter uma ideia boa de comportamento do mercado, principalmente porque dentro daqueles 80 bilhões nós temos móveis de marcenaria, muita coisa que não está dentro do móvel seriado, que é o foco da própria D. Mas vamos lá. A inadimplência da loja para a indústria, como é que está? A gente hoje ouve falar muito de inadimplência. Eu peguei aqui o gráfico de inadimplência da D, aquilo que o lojista está em atraso com a indústria de imóveis nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos. Tracei um traço vermelho aqui só para ajudar um pouco mais a visualizar. Percebemos que a inadimplência de março ela foi uma das mais baixas dos últimos 2 anos. Só lá para agosto, setembro de 2021 ela estava tão baixa assim. Se nós formos comparar trimestre por trimestre, o primeiro trimestre desse ano está bem menor até do que o primeiro trimestre do ano passado. Então não está tão ruim. Então por que tanta preocupação com inadimplência? A preocupação está só nas recuperações judiciais. Ela é um medo real, porque os grandes players eles pagam em dia, então isso não gera inadimplência, mas podem estar endividados em banco. Exemplo disso foi o que aconteceu com Americanas. Plano de recuperação judicial prevê pagamento de 55% da dívida, segundo o CEO da empresa. Significa que a empresa vinha pagando em dia, a Americana não tinha problema, de repente todo esse caos ocorreu e ela entrou em recuperação judicial. 55% da dívida vai ser pago ao longo dos anos. Os outros 45%, quem tinha para receber, perdeu. Esse é o medo real que fica de todo mundo. Em matéria de inadimplência, atraso, receber em atraso, com as indústrias isso não vem acontecendo. Ao menos dentro do grupo, eles têm ferramentas para poder se ajudar, mas ela vem diminuindo, inclusive. E a venda, né, como é que ela está? Bom, para mim, venda, ela é o resultado de uma equação simples. Quantos lojistas estão comprando, multiplicado por quanto eles compraram. Essa é a conta. O grande lojista, ele está comprando menos? A gente ouve tanta reclamação de venda? Não. Peguei aqui o ticket médio concentrado. Então, o ticket médio dos 20 maiores compradores. Se você for pegar o ticket médio que tivemos em março, ele perdeu aqui para janeiro, que as redes acabam comprando mais para repor, e novembro. Depois volta a indicadores de 2021, ou seja, melhor do que do ano passado. Ah, mas teve muito dia útil em março. Então vamos comparar janeiro, fevereiro e março? Deste ano com janeiro, fevereiro e março do ano passado. Mesmo assim é mais alto. Tá, então é o pequeno lojista que comprou menos, por isso essa impressão nossa? Pelo contrário, aí sim, comparando com o pequeno lojista, nós estamos com um volume de compra que houve, o ticket médio, o quanto cada lojista menor mais ou menos, né? Tirei 20 dos 17 mil ativos que existem na rede. Os outros 17 mil, os outros 16.980 clientes compraram, o ticket médio de compra deles só perdeu para novembro do ano passado, nos últimos 2 anos. O cliente pequeno, o lojista, esses outros 17 mil estão comprando e comprando bastante. Vamos comparar também o trimestre para tirar, desenganar a ideia de dias úteis. Janeiro, fevereiro e março, o ticket médio foi mais alto, bem mais alto do que janeiro, fevereiro e março do ano passado. Então seriam menos lojas comprando. Muita gente saiu fora do mercado, a pandemia atrapalhou. Quem ficou está comprando igual, mas tem menos gente comprando. Não também. A quantidade de cliente que compra por mês bateu recorde. Nos últimos 2 anos, nós não tínhamos tido dentro do grupo tanta empresa comprando. Comparando as mesmas indústrias, tá? Isso é tudo sempre retroativo. Comparando 3 meses, para tirar a questão dos dias úteis de março, foi um mês longo em dias úteis, você vê aqui que janeiro, fevereiro e março foi bem mais alto do que janeiro, fevereiro e março do ano passado.
Então, a quantidade de cliente comprando e o quanto eles estão comprando é a mesma. Se eu tenho esse volume de gente comprando e volume comprando, por que o nosso faturamento está tão ruim? A pergunta que muitas vezes vem: quando voltaremos aos volumes de faturamento diante da pandemia? Se eu for pegar um dado que eu sempre pego da D, 2019, a média de 2019 em quilos, para a gente tirar a questão inflacionária. Quanto o grupo faturou em 2019 foi 100%, a média 100%. E eu comparo com os outros anos. Se for fazer essa comparação, esse ano estamos faturando 103. Então é um pouquinho a mais do que 2019 em quilos. Março foram 117%. Essa foi o mês comprido. Então vamos comparar os trimestres. Janeiro, fevereiro e março, ele está mais alto do que o ano passado, mais alto do que 2020, muito mais alto do que 2019. Só perdeu para 21. E aí nós tínhamos uma questão de pandemia, sabemos que isso fez um faturamento aqui real, que não existia e não vai existir. Mas se eu for pegar a média aqui, dá 84% em 2019 para o que nós temos 103. Então é um crescimento de 20 pontos percentuais em quilo que nós tínhamos lá atrás. Sim. Então o volume que está sendo produzido contigo é alto. Lércio, mas então está reclamando de barriga cheia? O problema está em resultado. Os preços estão tendo cada vez mais aumento de insumos, não é só a indústria moveleira, em vários setores está acontecendo, inclusive agricultura, pecuária, aumentando os custos e não consegue se repassar na mesma proporção. Então a margem de resultado para as indústrias está ruim. Oh, mas então estão ganhando pouco, mas já ganharam muito. Se estiver ganhando muito pouco, não se investe. Se não se investir, não aumenta a produção. Se não aumentar a produção, o preço amanhã fica mais alto ainda para o consumidor. Então, não é uma conta muito confortável essa de ficar ruim para o empresário. Ficou ruim para o empresário, ele para de investir. E aí você tem menos oferta de tudo. Não é isso que a gente quer também. Mas não fica só aí a questão. Vamos olhar para o dia útil, então. Vamos comparar ela para o dia útil para tirar a dúvida de vez. Quilos por dia útil. Comparando este volume que nós tivemos agora em março, da mesma forma ele está, sim, em dias úteis, comparado com alguns de 2022, comparando até com 2021. Acima dos primeiros dias, o primeiro trimestre de 2019, do mesmo jeito. A dificuldade da indústria ela é real, mas ela não é de agora não, tá? Pegando esses dados aqui do PIB e IBGE, você vai ver uma evolução que eles fazem um comparativo de 2012 para cá. Então, a AD usa em quilo 2019, eles usam em 2012 faz a correção monetária, o que nós tínhamos. A indústria geral Brasil, passou o ano de 2022 faturando 85% do que ela teve. Então, são 15% de queda real em relação a 2012. E o móvel? Como é que ficou o móvel nisso? O móvel faturando 60%, ou seja, uma queda real de 40%. Se a indústria geral no Brasil caiu 15%, é um problema nacional de industrialização, o móvel caiu 40%. Então, a participação do móvel dentro da economia, ela vem cada vez sendo menor. As indústrias produzindo o que tinham e com uma participação menor, ao consumidor querendo menos, as indústrias continuam produzindo mais, mas o resultado não está legal. A indústria moveleira não tem resultado. E é aí que é a grande reclamação de todas as indústrias, não é de barriga cheia, a dificuldade é real. Está vendendo? Tá. A carteira de pedidos, que o grupo também controla, tem as informações, ela não é baixa, está se vendendo. A venda tem, e não tem resultado no final do mês. E isso preocupa. Nós sabemos que as indústrias, as empresas, de forma geral, elas têm que ter resultado para elas poderem continuar investindo e continuarem crescendo. E isso acaba atrapalhando. Se você não conhece a AD, esses dados todos que eu mostrei, isso fica online para todos os filiados, inclusive com o comparativo da empresa dele com o resto do mercado, com dezenas de indicadores. Não fica no escuro, não. Vem para o grupo você também. E para você, como é que tá? Comenta aí com a gente. Um abraço. Até semana que vem.